Torcida atleticana é plantão urgente, reviravolta no Atlético Mineiro. O atacante Júnior Santos pode voltar para o Botafogo e o Atlético Mineiro tem uma grande possibilidade de vender esse jogador para o Botafogo. Tem muitas novidades exclusivas para vocês. Prestem atenção, Rafael Menin soltou uma entrevista atualizando tudo o que acontece no Galo. Por isso que eu sempre peço para vocês, se inscrevam no canal para que vocês venham ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Galo. Dê só uma olhada nessas informações exclusivas que acabaram de sair do Atlético Mineiro. Preste atenção, dê só uma olhada. Obrigado. Agora a gente vai lá para Cidade do Galo não, para Arena do Galo, porque a Lud está por lá. Amanhã tem entrevista importante e também tem jogo treino na Arena, é isso, Lud? Muito boa tarde. Fala, Marcelo, muito boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Jogo treino amanhã aqui na Arena contra o Paulista de Jundiaí. Não vai ter a presença do público amanhã às 11 da manhã, mas vai ter a presença do Dudu, que já está regularizado no BID. O jogador já vai poder participar dessas atividades, porque ele já pode estrear, inclusive, na semana que vem, na quinta-feira, próximo compromisso oficial do Atlético contra o Inter. Amanhã, no mesmo horário, vai ter uma entrevista coletiva aqui com o Rafael Menin, um dos donos da SAF, que lida diretamente com a parte financeira do clube, né? Ele vai falar sobre as dívidas do Atlético nesse momento, que vive esse momento conturbado, né? Salários atrasados de jogadores. Não é a primeira vez que isso acontece esse ano. Inclusive, a gente tem uma matéria no GE. Globo que mostra um relatório que aponta uma dívida de mais de 2 bilhões de reais. Esse será um dos assuntos de amanhã nessa coletiva. Marcelo. Lud Cianes também, sempre com muitas informações. Valeu, Lud. Muito boa tarde. E o Brasil, galera, passou por cima. Mas a gente tem que começar falando do Atlético, porque amanhã foi agitada na Cidade do Galo com muitas informações e notícias. Primeiro, a gente fala de campo e bola, né? Bola rolando. O Atlético fez um jogo treino contra o Paulista de Jundiaí, jogo lá na Arena. A gente tem os gols para mostrar para vocês aí, ó. Foram 2 tempos de 45 minutos. No primeiro tempo aí, ó, o Gabriel Menino fez 1-0 chutando de fora da área, a bola desviou. No segundo tempo, o João Marcelo, centroavante, fez 2-0. O Gabriel Menino ainda fez o terceiro num bonito chute, ganhando a área ali, chute no alto. E o Saravia fez o quarto ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, para fechar a conta, o Igor Gomes fez 5-0 nesse jogo treino do Atlético lá na Arena. Além dessa atividade em campo, tivemos uma entrevista coletiva na Arena do Galo. Rafael Menin, um dos acionistas da SAF, né? Um dos 4Rs, ele teve uma longa conversa com os jornalistas e ele falou sobre a situação financeira do clube, os atrasos de salários com os jogadores. Vamos ouvir agora Rafael Menin. Manter um time ultra competitivo ficou mais difícil. Tem sido falado com muita frequência em atraso de salário, atraso de imagem. Teve alguma coisa, não são atrasos de 30 dias, são atrasos menor, o salário tem que ser pago até o dia 5, foi pago no dia 10, já aconteceu em 2023, em 2022, em 2021. O que a gente luta muito é para que não haja um acúmulo de atraso, porque a gente sabe que isso pode ter um impacto em campo. A gente piorou um pouco nesse quesito no primeiro semestre desse ano. Gente, essa é uma entrevista muito longa, tá rolando ainda, daqui a pouquinho a gente pode trazer mais informações. Na verdade, se você quiser conferir mais informações, vai lá em ge.globo. Gente, terça-feira o Brasil joga contra... Então, o Galante também apurou sobre a questão do Júnior Santos. Por quê? O Atlético, surgiu um assunto de querer a volta dele por empréstimo. E aí eu quero ouvir de vocês o que vocês apuraram. Começa com você, Thiagueiro. Então, a única coisa que eu tenho é que de fato existe o débito do Atlético com o Botafogo. Mas eu preciso entender agora se existe interesse. Parece que o Breno tem informação de que existe... Peraí, tá sem áudio aí? O seu microfone tá sem áudio? Que eu desliguei pra falar... Você desligou e não ligou de novo. Parabéns, perdão, parabéns. Pessoal, perdão, parabéns, irmão. Tá tudo legal, não tem problema não. O André tá xingando até sua quinta geração de ouvido. Eu tentei falar com o empresário do Júnior Santos, peço perdão, eu desliguei por isso. Então, a informação que eu tenho é a seguinte: de fato existe a dívida do Atlético com o Botafogo. O Atlético não pagou as parcelas ao Botafogo. Algo natural hoje na gestão atleticana. Mas, enfim, eu estou tentando agora apurar e tentar entender de fato se existe alguma situação envolvendo a ida do Júnior Santos para lá. Se o Botafogo vai fazer de fato uma nova proposta.
Como é que vai ser essa situação? É isso. O Breno parece que tem algo referente a isso. Essa informação ela partiu ontem do Globo, né? No interesse do Botafogo, no empréstimo do Júnior Santos. E o Botafogo realmente tem esse interesse. Agora, o Atlético não tem interesse de emprestar o Júnior Santos. Mas o Atlético tem interesse em quê? Né? Eu acho que o Atlético tem o interesse que o Júnior Santos entre em campo e faça o que ele foi contratado para fazer. Mas o Botafogo quer receber. Essa é uma questão. Não, e aí eu te vendo. Te vendi um carro, tá? Te vendi um carro. Aí você pega o carro e tá curtindo o carro. Tá tirando onda com o carro. Mas só que você não me paga. Ok. Aí eu vou dizer, seu Galante, quer devolver? Você não tá conseguindo pagar. Você quer devolver o carro? É mais ou menos isso? Mas só que eu acho que o Atlético não quer devolver. Mas porque o Atlético quer devolver, mas não quer pagar? Aí é questão de como vai pagar, aí o Botafogo tem que recorrer a outras maneiras. Mas a devolver não vai. A questão é essa. O Atlético, até porque o Cuca não pediu um jogador para essa posição, porque ele acredita no Júnior Santos. Agora, são 15 jogos, um gol, 48 milhões. Ele ainda não me convenceu. Se o Botafogo tivesse feito a proposta seguinte, olha, Atlético, coisa é o seguinte, você não me deve nada, fica elas por elas e boas. Eu fazia assim, ó, beleza, toma ele de volta aí. Agora, empréstimo não, né, gente? Agora, o Atlético, se for vender, vai querer ganhar alguma coisa. Tem que pôr o cara pra jogar, a gente tem que acreditar que ele vai resolver o problema. Porque hoje o maior problema do Atlético é você ter reforços. Se você abre mão do Júnior Santos, é mais uma peça que você tem que colocar ali pra jogar. É o que a gente fala do Rubens. Vai vender o Rubens? Tem que trazer gente. Vai vender o Lianco? Tem que trazer. E o Cuca quer 3. Ô, Breno, falando... Não dá pra aumentar mais. Eu já tô com medo desses 3, Falando aí pelo lado do Botafogo, né? O Botafogo é notícia já. O Botafogo tá atrás do Arthur Cabral para função de atacante. Muito bom jogador. Lembrando que o Botafogo acabou de perder o Igor Jesus, né? O Igor Jesus não vai jogar mais pela equipe do Botafogo. Então, o Botafogo tá se movimentando no mercado. E eu de verdade, eu não sei se o Botafogo realmente gostaria de contar pelo que está sendo montado do time do Botafogo, pela ideia que o Botafogo tem e pelo pouco que o Júnior Santos tem mostrado aqui no Atlético, que ainda não se explicou essa contratação. Eu de verdade que eu não sei se o Botafogo gostaria de contar. Você acha que hoje ele é útil para o Atlético? Hoje ele não. Hoje ele ainda não foi útil ao Atlético. Eu ainda espero e acredito que o Júnior Santos possa render no Atlético. Mas vamos lá, vamos partir para uma situação aqui. Quando o Atlético, eu não sei se o Palmeiras já pagou integralmente o Paulinho ao Atlético, tá? Porque eu não sei quais foram... Não pagou não. Não pagou, parcelado. Né? Mas a parte do pagamento, as partes estão sendo cumpridas o que tinha que ser pago, o Palmeiras pagou. As parcelas que tinham que ser pagas, o Palmeiras pagou. E aí o Atlético trouxe o Júnior Santos. Pelo que consta, não tá pagando. Não tá pagando. Não tá pagando, tá. Só que aí, vamos lá, você não tá pagando por um jogador que você contratou, que pode ser que dê certo, pode ser que não. Não dá para saber. Até agora não deu, mas não dá para saber. Melhor pagar só depois que der certo. Não, o que eu tô querendo propor aqui é o seguinte, se do dinheiro que você recebeu do Paulinho, você não usou para pagar parte do Júnior Santos, e o clube, o ex-clube, aceita de volta, não seria a melhor alternativa devolver, Malu? Não, mas aí... É feio, mas... Não, mas aí assim, seria um baita atestado de que foi um erro gigantesco a contratação do jogador, que foi vendida, e a gente tem que lembrar como que o Atlético trabalhou a contratação do Júnior Santos, o cara que foi o artilheiro da Libertadores, o cara que fez uma temporada pelo Botafogo antes da fratura na tíbia muito forte. Cara, se isso acontecer, é um erro assim gigantesco do departamento de futebol do Atlético, tá? É o que eu penso. Eu acho que 15 jogos, você pode falar, ele poderia ter apresentado mais nesses 15 jogos? Poderia sim, mas a gente tem que lembrar o contexto. Eu e o Elton, a gente já falou muito, né? O Júnior Santos teve uma pré-temporada ali, meio lá, meio cá. Quebrada. Já chegou, o primeiro jogo, tá disponível? Tá, vai pro jogo, né? Coisa do planejamento atleticano. Depois disso teve uma lesão de novo. Eu não acho que já flopou essa contratação do Júnior Santos, não, tá? E as pessoas que o trouxeram têm que pensar menos ainda do que eu nesse sentido. Agora,
vejamos, né, o que acontece. É curioso também esse interesse do Botafogo pelo jogador. Mas se isso acontecer, Everton, independente que o Atlético venha a ter algum tipo de benefício financeiro, olha... Mas o valor... Eu fico imaginando uma negociação dessa. Porque é muito fácil. Ele custou 48 milhões, 15 jogos, ainda não aconteceu. É como se dependesse só do jogador, né? Não tivesse outras questões. Até o jogador chegar no campo, tem muita coisa envolvida, né? Você já parou pra pensar o quão irônico é essa situação? Olha só, olha como a situação é completamente tosca, velho. O Atlético contratou o Júnior Santos. Ele não pagou nada ao Botafogo. Aí ele tem que... O Botafogo quer o cara de volta, quer contratá-lo de volta. Não é que quer tomar o jogador, quer contratá-lo de volta. O Atlético não aceitou a proposta. Imagina o Atlético, não, vendo por 10, mas 2 você tem que pagar à vista. Você me paga agora 2 e os outros 8 a gente vê. Cara, é muito louco. Isso é uma loucura, cara. É muito louco e assim, veja bem. Eu também, assim como os demais aqui, eu não acho que não possa ainda aparecer o futebol dele, tá? Pelo amor de Deus, não confundam as coisas. Eu só não acho que é do tamanho que venderam, tá? Eu nunca achei. Eu também. Nunca achei. Não. Nunca, não, Mas eu é não assim, acho. Não, mas não é aponta o assim, dedo. mas Não ele é. é assim. É porque você Ele quer. é assim. Não é porque você quer. isso é pra problema você. dele. Ano passado. É pra você, Você Thiago. viu ano passado? Não, o Thiago, cara decidiu uma final de Libertadores, Thiago, o ele cara não foi decidiu. artilheiro, Ele entrou, o jogo o já cara tava é um jogador decidido. importante. Agora que eu entendi o que o Não, falando. ele decidiu a Libertadores. Ele foi É um isso. cara importante. Você falou sim. isso aqui. Ele decidiu a Libertadores. Você Decidiu falou isso não? aqui. Sério? Decidiu não? Não, decidiu no Tava aspecto de 2 a 1, fazer o último time com gol. jogador, um homem. Não, porque Aquele- quando você fala decidiu, parece que ele resolveu o jogo todo. Decidiu o Não, jogo. vamos lá. O gol derradeiro Aí não. decisivo. Não, tudo bem. Inclusive, ele passou pelo Panda lá, que ficou só assistindo, Aí que não não. deu conta de Mas marcar. o Deixa eu dizer uma fato de coisa ser pra ruim você. não faz com que ele não tenha decidido. Torcida atleticana, o clima esquentou dentro do Atlético. O Atlético não pagou nenhuma parcela ainda pelo atacante Júnior Santos. Então, assim, informação exclusiva. Estão dando conta, né, de que o Botafogo quer o jogador de volta. O Atlético ainda não pagou nenhuma parcela. Que vergonha, diretoria atleticana. Contratar jogadores, né, e depois não pagar. Que vergonha, que credibilidade vocês querem ter no mercado. Que credibilidade vocês querem ter no mercado? Como vocês pensam em contratar jogadores? Vocês acham que os outros clubes, quando for querer vender para o Atlético, vendo esse tipo de situação, vai querer vender para o Atlético? Claro que não. Claro que não. O Atlético está sem visibilidade no mercado. E o Cuca está se estressando cada vez mais com essa diretoria que promete uma coisa e cumpre outra. Então, assim, isso é uma vergonha. O jogador pode estar de saída do Atlético, ainda não demonstrou seu futebol, né? Mas assim, eu vou falar uma coisa para vocês: cadê o profissionalismo dentro do clube? Então, por que pagou? Por que foi atrás do jogador oferecendo uma bolada, 50 milhões de reais? Por que então foi atrás do jogador só para falar que contratou? Agora o Atlético é sem credibilidade nenhuma no mercado. Isso é uma vergonha. O que vocês acham sobre isso tudo, amigas e amigos? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!